Bate-papo. Vamos conversar nesta manhã da quarta-feira com a ginecologista obstetra doutora Rita Jaina de Lima Freitas. Vamos falar sobre endometriose. Tudo bem, doutora? Como vai? Bom dia. Bom dia a todos na Rádio Presidente. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é Hoje a gente nosso, vai... doutora. Explica Oi? pra gente o que é endometriose e quais são os tipos de endometriose que a gente tem. Então, endometriose, vamos tentar explicar de uma forma bem simples. Dentro do útero existe uma camadinha que se chama endométrio. Aquela camada que descama durante a menstruação, todo mês, então, da mulher. Acredita que haja um refluxo. Então, esse sangramento, em vez de ir para fora, ele acaba indo para dentro da cavidade abdominal. Então, se chama endometriose porque são células desse endométrio que estão fora do lugar. E essas células, elas funcionam, elas são funcionantes hormonalmente, elas são inflamatórias, então elas provocam bastante dor, geralmente, nas mulheres, e algumas mulheres também não têm dor, mas isso a gente pode explicar mais adiante. E elas podem se localizar onde, então? Atrás do útero, do lado do próximo à bexiga, inclusive penetrar na bexiga, no intestino, às vezes pode ir para o fígado. Então, ela provoca vários problemas para essas mulheres. Doutora Rita Jaina, aqui é Elisângela, bom dia. Pode destacar para a gente quais são os principais sintomas da endometriose? Então, essas pacientes costumam chegar com uma dor intensa nos primeiros dias da menstruação. Ali do primeiro, segundo dia tem muita dor, e algumas sentem dor durante todo o período e outras sentem dor durante o mês todo, o que é mais raro, mas acontece. Mas a endometriose, eu acho interessante a gente colocar isso, nem sempre essas pacientes têm dor, né? Às vezes elas têm alteração na urina, às vezes tem alteração no trato intestinal, né? Alguma modificação ali das fezes. Às vezes elas não têm sintoma nenhum. E nem por isso quer dizer que elas não têm endometriose, porque esses casos geralmente são descobertos por infertilidade, porque a endometriose também causa infertilidade. Doutora, durante a relação sexual tem algum indicativo? A mulher ela enfrenta algum tipo de problema? Sim, a endometriose é o que a gente diz que ela provoca uma dor profunda. Então, na penetração, lá no fundo, então, elas podem sentir dor sim na relação sexual. Isso também pode ser um indicativo de que tem endometriose. Então, ela é multifatorial, acontecem vários fatores aí que podem influenciar no quadro clínico dessa paciente. E esse é um dos motivos que devem procurar sempre uma avaliação ginecológica. Tanto dor pélvica, então dor ali nessa região, quanto todas essas alterações que a gente comentou, e principalmente dor na relação, porque é uma doença que acaba afetando todo o relacionamento, né? Nas pacientes que têm dor, afeta o relacionamento, porque tem dor. A mulher com dor não tem desejo de ter relação, não tem libido, e isso acaba afetando bastante no relacionamento delas. Doutora, você destacou alguns sintomas, então, da endometriose e também falou que para algumas mulheres esses sintomas não aparecem, né? Como é que a gente pode diagnosticar? Então, o diagnóstico ele pode ser clínico, ou seja, num bom exame físico, numa boa anamnese. Então, a gente entrevista, conversa com essa paciente, pergunta todos os sintomas, a gente vai avaliar ela adequadamente, com cuidado, para ver onde dói. A gente faz um toque vaginal para ver se a gente consegue sentir alguma nodulação ali naquela região. Então, o exame físico e a anamnese, que é essa entrevista, essa conversa com a paciente, são fundamentais. Mas, além disso, tem o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que, quando feito adequadamente por um profissional experiente, tem excelentes resultados. E, além disso, ainda a gente tem a ressonância pélvica, que também nos traz bons resultados aí para avaliação. Doutora, é comum a perda da fertilidade para a mulher que enfrenta a endometriose, que enfrenta esse problema? Sim, é comum. 20 a 40% 25 a 40% das mulheres que são inférteis têm endometriose.
Isso é uma coisa curiosa, porque as mulheres que não têm dor, elas não sabem que elas têm endometriose. E aí acabam descobrindo nesse momento em que a mulher tenta gestar, que já é um momento delicado, né, para uma mulher. Então aí acaba ainda se deparando com um problema assim. Mas claro que existem vários tratamentos e existe a possibilidade, não há motivo para desistir de uma gestação, porque se tem endometriose, nem sempre ela vai causar a infertilidade. Então, ela sim pode, mas nem sempre ela é causadora. Então, eu não posso dizer que uma paciente que tem endometriose, ela está fadada a nunca poder gestar. Não. Isso é uma coisa importante, até para a gente deixar bem claro aqui que isso não é uma norma, né? Claro. Doutor, uma outra questão em relação a isso. Existem alguns tratamentos, eu acho que tu podes até me ajudar, é aquela injeção que a mulher faz, que é a injeção de heparina, eu acho que é. Qual é que é o resultado efetivo disso? A injeção que a mulher faz é um hormônio, tá? Nesse caso não seria heparina, Ah, tá. mas é um hormônio. A gente quase não utiliza mais, porque a gente tem outros métodos muito melhores, né? E até está surgindo coisas bem novas agora, diferentes, menos invasivas e com resultados bem melhores. A gente tem comprimidos que são utilizados como anticoncepcionais também, que a gente pode medicar, e as pacientes apresentam ótimos resultados. Então, existe um comprimido que se chama de Anogest, por exemplo, ele tem um hormônio que é a progesterona, porque a influência também da endometriose é relacionada a hormônios. Então, a gente acredita que essas pacientes têm um aumento excessivo, então, de estrogênio e uma diminuição na progesterona. São dois hormônios femininos. Então, quando a gente melhora essa progesterona, a gente consegue dar um equilíbrio para essas células que estão funcionando lá fora do útero, para que não provoque tanta dor e inflamação nessas mulheres. Mas, entre os tratamentos, gostaria de frisar para vocês que o mais importante de todos é dieta e atividade física. Como são células inflamatórias, alimentos inflamatórios sim provocam dor nessas pacientes. A gente consegue observar que quando elas passam por um período em que houve exagero de bebida alcoólica, de doces, de carboidratos, frituras, acabam tendo dor nos próximos dias. Então, a crise de endometriose, ela pode ser provocada muito em função da alimentação e da atividade física, na não realização, então, né, de atividade física. Então, eu costumo dizer que 80% do tratamento das pacientes estão nas mãos delas, que elas conseguem melhorar. E os 20 restantes estão comigo no meu tratamento. Então, as pacientes têm que entender que sim, tem como a gente tratar, a gente consegue melhorar. Hoje em dia, com menos efeitos colaterais, essa injeção que tu comentaste, são os análogos de RH, né? São hormônios mais específicos que causavam e causam, né, quando utilizados, muitos efeitos, inclusive como a gente faz como se a paciente sente calorões, como se ela estivesse no matéria, como se estivesse em menopausa. Então, ele tinha muitos efeitos colaterais. A gente pode fazer tratamentos com muito menos, inclusive de progesterona. Então, tem outras coisas que são mais acessíveis, mais tranquilas de se utilizar e fazem também esse trabalho aí de anti-inflamatório, que é o que a gente busca, então, para essas pacientes que têm endometriose. Doutora, temos um recadinho aqui. A Raquel Cote colocou bom dia, muito boa. A ginecologista Rita Jaina, do Hospital São José, de Arroio do Meio. Estão parabenizando pelo seu trabalho. Obrigada, obrigada. Então, no Hospital de Arroio do Meio, eu trabalho como coordenadora do serviço de obstetrícia, onde eu também faço plantões. Muito obrigada pelo elogio. Que legal. Doutor, uma última questão. Tem cura? Então, a endometriose é algo assim que ainda está muito em estudo, né? Tanto que a gente não sabe exatamente a causa, se é realmente quais são os fatores que influenciam, se existem fatores ambientais, genéticos. Então, tem muita coisa que ainda está em estudo. Quanto a ter cura ou não, a gente não acredita que tenha uma cura. Às vezes as pessoas dizem assim, se tu engravidar, tu vai curar da endometriose. Não é exatamente assim, né? O que pode acontecer é que esse tecido endometrial lá, aquele tecido que está causando endometriose, ele fique
cicatricial. Então, que ele fique em repouso. Isso sim a gente encontra. Então, pacientes que tiveram grande dor durante muito tempo, que acaba que a gente consegue controlar fazendo um tratamento adequado, elas acabam ficando com aquele tecido cicatricial. Então, ele não está provocando inflamação, ele não está provocando dor. Isso sim, é como se tivesse um repouso de endometriose. Mas a qualquer momento pode haver um gatilho que desencadeie dor novamente. Eu acho interessante a gente colocar aqui que as pacientes com endometriose passam por uma trajetória bem complicada, porque, em geral, a gente tem uma média no Brasil que elas levam até 7 anos para um diagnóstico. Então, hoje em dia, se fala bastante de endometriose, mas antigamente não se falava. Então, e ainda assim, elas acabam passando por todo esse tempo. E também passam por vários especialistas, até que alguém consegue controlar essa dor e entender elas, porque não é somente tratar dor. A gente precisa ter um cuidado com essa paciente. Ela está tendo um problema em casa, ela tem dor. Então, a gente tem que acolher a paciente, caminhar também, quando preciso, por um psicólogo, solicitar ajudas, né? É um tratamento multidisciplinar. Também queria colocar aqui para vocês que, por experiência própria, há muitos anos, o que acontece com a paciente? Ela tem cólica durante a menstruação. Aí chega no trabalho, não pode trabalhar porque está com dor. Como assim uma dor, menstruação, uma cólica vai te impedir de trabalhar? Isso é um absurdo. Não, realmente a dor é incapacitante. Então nós temos que compreender essas pacientes e acolher elas para que elas sintam bem, porque elas já estão passando por um período muito difícil. E o grau de endometriose não tem nada a ver com a dor. Às vezes as pacientes têm endometriose, poucos focos de endometriose e têm dores intensas. E outras têm muita endometriose e têm pouca dor. Então, o grau de endometriose não tem relação com a dor. Muito bem. Doutora, excelente te ouvir. Muito obrigado pelas tuas informações e pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada a todos. Doutora Rita Jaina de Lima Freitas, do Hospital São José de Arroio do Meio, ginecologista obstetra, falando sobre endometriose aqui na programação do Panorama.